Antes de toda travessia, existe um impulso, uma força que empurra para frente, que convoca, que exige movimento. Chamamos isso de coragem. Mas nem toda coragem vem da alma. Algumas vêm do medo de parar. O herói não nasce nobre, ele nasce ferido. Busca a luz porque não suporta a escuridão que carrega, e é aí que o herói nasce. O arquétipo do herói nasce como uma das forças mais poderosas da psique humana. Ele surge sempre que a vida exige superação, coragem e movimento. É o impulso que faz o indivíduo sair do conhecido e enfrentar o desconhecido. Em sua essência, o herói é aquele que responde ao chamado da vida, atravessa perigos, vence provas e retorna transformado. Esse movimento não pertence a poucos escolhidos, ele é transindividual. Todos, em algum momento, são atravessados por ele. A armadilha não está em responder ao chamado, mas em se confundir com ele. Quando isso acontece, surge a ilusão de ser especial, escolhido, superior aos outros. Inflado pelo ego, o herói deixa de servir a vida e passa a servir a própria imagem. A força que deveria libertar se torna prisão. O indivíduo começa a acreditar que é incorruptível, que está acima das fraquezas humanas, que nasceu para salvar, liderar ou carregar o destino dos outros. Nesse ponto, o herói deixa de ser símbolo de transformação e se transforma em máscara. A jornada que deveria conduzir ao self passa a girar em torno do ego, e o que parecia nobre começa a se tornar perigoso. A ilusão do herói especial é sedutora, porque oferece sentido imediato à existência. Em um mundo caótico, sentir-se escolhido dá identidade, propósito e direção. Muitas pessoas constroem toda a sua vida em torno dessa narrativa, a de que são mais fortes, mais conscientes, mais despertas que o restante. Esse sentimento pode nascer de traumas, de feridas precoces, mas também do talento, do elogio excessivo ou da expectativa depositada cedo demais. A criança que precisou amadurecer rápido, cuidar dos outros ou sustentar uma imagem tende a vestir cedo a armadura do herói. O problema é que essa armadura, que um dia protegeu, passa a impedir o crescimento. O herói inflado não pode falhar, não pode descansar, não pode mostrar fraqueza. Ele se torna escravo da própria imagem. A vida deixa de ser vivida e passa a ser vencida. Tudo vira batalha, tudo vira prova. E aos poucos, o herói se distancia da própria alma, confundindo força com rigidez e coragem com negação da vulnerabilidade. Quando o arquétipo do herói não é integrado conscientemente, ele pode se transformar em tirano. Aquele que se vê como salvador passa a acreditar que sabe o que é melhor para os outros. A ajuda se torna controle. A liderança se torna imposição. O herói, que antes lutava contra monstros externos, começa a criar monstros ao seu redor. Ele exige que os outros sigam seu caminho, adotem sua visão, aceitem sua verdade. Essa é a sombra do herói, a tirania, moral, espiritual ou emocional. Muitos líderes, pais, parceiros e até figuras religiosas caem nessa armadilha. Acreditam estar agindo pelo bem, sem perceber que o ego já tomou o comando. O herói tirano não suporta ser questionado, porque questionar sua missão é ameaçar sua identidade. Assim, a força que deveria proteger a vida passa a sufocá-la. O arquétipo, quando não reconhecido, domina a consciência e transforma o indivíduo em instrumento inconsciente de poder. Existe uma diferença fundamental entre o chamado que vem do ego e o chamado que vem da alma. O chamado do ego é barulhento, urgente, inflado. Ele exige reconhecimento, vitória, aplauso. Ele precisa provar algo ao mundo. Já o chamado da alma é silencioso, pesado, inevitável. Ele não promete glória, mas sentido. O herói movido pelo ego luta para ser alguém. O herói movido pela alma luta porque não lutar seria trair a própria essência. Muitos acreditam estar seguindo um propósito elevado,
quando na verdade estão apenas fugindo do vazio interno. O ego usa a narrativa heróica para evitar o encontro com a própria fragilidade. A alma, ao contrário, convoca o indivíduo justamente para atravessar essa fragilidade. O verdadeiro chamado não infla, ele humilha, quebra, desmonta. Ele não transforma o indivíduo em salvador dos outros, mas em servo da vida. Os mitos deixam isso claro quando observados com cuidado. Hércules é lembrado como símbolo máximo da força, aquele capaz de realizar feitos sobre-humanos. Mas o ponto decisivo de sua história não está nos trabalhos que vence. Está no momento em que enlouquece e destrói aquilo que mais ama. Não é um inimigo externo que o derrota. É a identificação absoluta com a própria potência. Hércules acredita ser incorruptível, e é justamente aí que se perde. Sua força, antes instrumento da vida, torna-se desmedida e cega. A queda do herói não vem como glória, vem como fracasso, vergonha e desorientação. Após esse colapso, Hércules precisa ser purificado, esvaziado de sua imagem heróica, submetido a tarefas que já não servem para provar grandeza, mas para reconstruir limites. Mais tarde, ele morre pela própria mortalidade e é elevado ao céu como constelação, não como o herói inflado, mas como símbolo do arquétipo transcendido. Enquanto Hércules permanece preso à identidade de força, o self não pode emergir. Só quando o herói é quebrado, não por um monstro, mas por si mesmo, a jornada continua em outro nível. A verdadeira prova deixa de ser vencer o mundo e passa a ser suportar a própria humanidade. Na clínica e na vida cotidiana, a armadilha do Salvador aparece com frequência. Pessoas que se sentem responsáveis por curar, resgatar ou iluminar os outros. Elas se envolvem em relações desequilibradas, sempre ocupando o papel de fortes, enquanto atraem os frágeis. O Salvador e o salvo sustentam a mesma fantasia, apenas de lados opostos. Esse padrão cria dependência e ressentimento. O Salvador se esgota, o salvo nunca cresce. Ambos permanecem presos. O herói salvador teme abandonar esse papel, porque, sem ele, não sabe quem é. Sua identidade foi construída sobre a utilidade, não sobre o ser. Quando a vida exige que ele solte essa função, surge o vazio. É nesse vazio que o self tenta emergir. Mas, se o herói resiste, o vazio vira angústia, depressão ou amargura. A queda do herói é inevitável. A única escolha é se ela será vivida como colapso destrutivo ou como rito de passagem consciente. O herói precisa morrer para que algo mais amplo possa viver. Essa morte não é literal, mas psíquica, e não acontece uma única vez. Sempre que o ego tenta voltar ao centro, o herói precisa morrer de novo. Morre a fantasia de controle, a ilusão de pureza, a crença de ser incorruptível. O indivíduo é forçado a reconhecer que também carrega sombra, medo e contradição. Esse reconhecimento não traz alívio imediato. Muitas vezes traz perda de identidade, sensação de inutilidade e um silêncio desconcertante. Nada parece fazer sentido por um tempo, mas é justamente aí que algo mais verdadeiro começa a se mover. O herói integrado não se sente inteiro, ele se sente humano. Ele age quando é chamado, mas sabe recuar. Luta quando é necessário, mas não transforma a luta em identidade. A espada pode ser usada e depois guardada. A armadura pode ser vestida e depois retirada. O indivíduo deixa de viver como personagem e começa, lentamente, a existir como pessoa. O nascimento do self após a morte do herói não inaugura um estado permanente de paz. Ele inaugura uma relação mais honesta com o conflito. O indivíduo deixa de se mover por compensação e passa a se mover por alinhamento.
Mas isso não elimina ambivalência, dúvida ou recaídas. O bem e o mal deixam de ser inimigos externos e passam a ser reconhecidos como forças internas em tensão constante. O herói inflado precisava de batalhas para existir. O self integrado suporta a complexidade sem precisar vencê-la. A coragem não desaparece, ela se torna mais precisa. A força não se perde, ela se torna menos ruidosa. O chamado continua, mas não exige palco nem aplauso. O indivíduo já não se sacrifica para ser visto. Ele se compromete porque isso faz sentido, mesmo quando ninguém está olhando. Essa maturidade não é grandiosa, ela é discreta, instável e profundamente humana. Vivemos em uma cultura que glorifica o herói inflado, o vencedor, o guerreiro incansável, o salvador moral. Pouco se fala da etapa seguinte, a rendição. Todos participamos dessa glorificação, mesmo quando acreditamos estar acima dela. Sem essa rendição, o arquétipo do herói se torna uma máquina de sofrimento coletivo. Líderes tirânicos, salvadores frustrados, indivíduos exaustos de sustentar uma imagem impossível. O trabalho profundo da alma exige coragem para descer do pedestal interno. Exige aceitar que não somos especiais no sentido grandioso, mas únicos no sentido humano. O herói verdadeiro não busca destaque. Ele responde quando a vida chama e silencia quando a vida pede. Ele sabe que não é o centro da história, mas parte dela. Essa humildade não é fraqueza, é integração. O arquétipo do herói, portanto, não deve ser destruído, mas atravessado repetidas vezes. Ele é uma fase necessária, não um destino final. Quem permanece herói o tempo todo não chega ao self, apenas troca de armadura. A morte simbólica do herói é um portal recorrente para uma vida menos reativa e mais verdadeira. É o momento em que o indivíduo deixa de lutar contra a vida e começa, com dificuldade, a caminhar com ela. A armadilha do Salvador se dissolve quando se reconhece que ninguém pode salvar ninguém. Cada alma precisa responder ao seu próprio chamado. O herói que não morre aparece no chefe que controla, no parceiro que precisa resgatar, no filho que não pode falhar, no espiritualizado que se acredita acima da própria sombra. O papel mais alto que alguém pode ocupar não é o de herói, mas o de presença consciente. Quando o herói morre, de novo e de novo, não nasce um personagem melhor, nasce um ser mais honesto. No fim, não há vitória, há entrega. O herói não desaparece, ele aprende a sair do centro. E quando a espada descansa, quando a armadura cai, o silêncio revela algo simples. Não viemos para salvar o mundo, mas para habitá-lo com mais verdade.